Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e olha, esse vídeo aqui vai ser muito útil para muita gente, porque nesse vídeo eu vou falar de problemas e soluções para cada um desses problemas no cultivo das rosas do deserto. Quer saber quais são esses problemas e como resolver eles? Fica ligado nesse vídeo até o final. Olha, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá? Se inscreve no canal aí, clica no botão de se inscrever, marca o sininho para o YouTube te notificar. E se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro também. Tem um botão aqui embaixo, clica em torne-se membro e você consegue apoiar o canal e ajudar a gente a manter esses vídeos aqui semanais. O cultivo de rosas do deserto envolve uma série de dificuldades. Você sabe que cultivar plantas é assim. Mais cedo ou mais tarde você vai esbarrar com problemas de pragas, você vai ter plantas que vão morrer, determinadas épocas do ano aí muda as condições ambientais do clima, aí a planta responde de uma maneira, tem adubação, e aí? Você como é que resolve todos esses problemas? Então eu vou falar aqui sobre 5 problemas que comumente afetam as rosas do deserto e como resolver eles. O primeiro problema que dá muita dor de cabeça para as pessoas, os temidos ácaros, tá? Os ácaros, eles vez ou outra aparecem nas rosas do deserto. A primeira coisa que você tem que entender é que os ácaros, eles sempre vão voltar. Infelizmente isso é verdade, tá? Não existe essa pessoa que cultiva rosa do deserto e nunca vai ter problemas com ácaros. Os ácaros, eles sempre voltam. O importante é você saber identificar quando tem um problema e saber usar aí um produto que possa ajudar a controlar a população desses ácaros. Porque se a população deles estiver descontrolada aqui, eles vão dominar aí suas plantas e vão atrapalhar muito o desenvolvimento delas. Eles não chegam a matar as rosas do deserto, mas atrapalham a floração, o crescimento, as plantas ficam feias, enfim. Então é preciso a gente estar sempre de olho para sempre controlar a população dos ácaros. Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa é a prevenção. As plantas têm que estar sempre muito bem adubadas, tá? Tem sempre expostas à quantidade necessária de sol. Então a adubação sempre equilibrada é importante. Se você exagera na adubação, tanto para mais ou para menos, sua planta vai estar ali mais suscetível ao ataque de ácaros, tá? Então a adubação é fundamental para a planta se tornar mais resistente, principalmente uma fonte de cálcio, né? Como farinha de osso, por exemplo, que dá uma certa resistência às suas plantas e elas ficam mais fortes. Os ácaros muitas vezes não conseguem se estabelecer. Nada de ficar jogando sempre químicos aí nas suas plantas, porque afeta não só as plantas, o substrato, mas a sua saúde também. Às vezes uma planta bem adubada, ela consegue, aí você está trabalhando a prevenção, mesmo sem a utilização de químicos. Mas agora, se você está tendo aí um ataque de ácaros nas suas rosas do deserto, o que é que você pode utilizar para combater? Eu vou falar aqui primeiro um produto que você facilmente encontra aí no comércio da sua cidade, né? E outro produto para quem já é um produto, está começando uma produção de rosa do deserto e que de repente aí tem um número maior de plantas, tá? Então o primeiro produto, que é o de fácil acesso, é a barragem. Acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha só. Esse produtinho aqui, a barragem, gente, ela é utilizada como carrapaticida, mosquicida, tá? O pessoal utiliza para eliminar carrapatos ali em canis, né? Locais onde você tem cachorro, tá? Então, como o carrapato ele é do mesmo grupo ali dos ácaros, então a barragem ela afeta os ácaros também e ela tem baixa fitotoxicidade. O que é isso? Você vai usar a diluição aqui para aplicar nas suas plantas e você não vai ver as suas plantas com folhas queimadas, nada disso, tá? Não vai afetar tanto as plantas. Lembrando que você deve sempre aplicar ali a diluição de 1 ml por litro de água, sempre em horários de sombra ou à noite. Nunca faça nenhuma aplicação com a planta exposta ao sol. A barragem apresenta uma ótima eficiência aí no combate a ácaros. Já vi muita gente aí conseguindo controlar os ácaros utilizando a barragem, tá? Então fica a dica, é baratinho, acho que é uns R$2 um vidrinho desse aqui,
e você consegue aqui diluir 1 ml por litro de água. Então um vidrinho desse tem 20 ml. Já dá para fazer várias aplicações aí, você faz uma aplicação a cada 5 dias até você ver que controlou a população de ácaros aí nas suas rosas do deserto. Agora, se você é um produtor, né, se você tem aí um registro de produção, aí, um local que você realmente está montando um negócio com rosa do deserto, você pode usar acaricidas mais profissionais, como aqueles à base de abamectina, tá? Então você pode usar esses acaricidas que com certeza você vai conseguir controlar os ácaros aí nas suas plantas. Um outro problema que ataca muito as rosas do deserto, os pulgões, tá? Os pulgões são aqueles bichinhos amarelinhos, tá? Que sempre surgem nas plantas aí, são sugadores de seiva, podem disseminar doenças entre as suas plantas, causam deformidades nas flores, nas folhas, abortamento de botões, enfim, é uma dor de cabeça. O ponto positivo aqui é que os pulgões são de fácil controle. Os pulgões eles são muito sensíveis, então qualquer inseticida vai matar os pulgões, tá? Então eu até recomendo esses inseticidas mais caseiros que você encontra em supermercado, esses que são à base de água, tá? Que não faz mal às plantas, você consegue ali borrifar apenas na região onde você tem ali o ataque de pulgões, e aí você deixa agir durante uns 20 minutos ali e os pulgões vão morrer, você enxágua bem para tirar o excesso de produto e aí você vai ver que esses pulgões vão sair, vão ser eliminados ali das suas plantas. Se você tem qualquer um outro inseticida específico para plantas aí, também pode utilizar que os pulgões vão ser afetados. Tem uma outra receita também com detergente líquido de coco. Também você pode usar, dilui 1 colher de sopa em 2 litros de água e mesma coisa, borrifa ali nos pulgões, deixa agir durante 20 minutos, depois você enxágua bem. Os pulgões eles são insetos relativamente sensíveis, então qualquer inseticida você vai ter sucesso aí para eliminar esses danadinhos. Nós temos um outro problema que também é causado por insetos nas rosas do deserto, que são as cochonilhas, tá? As cochonilhas, elas também são uma praga ali relativamente sensível a inseticidas, mas comparada aos pulgões, elas são muito mais chatinhas, tá? Porque as cochonilhas, elas ocorrem da forma farinhenta, né, como chamada, aérea, aquela cochonilha que fica caminhando ali na sua planta, aquele bichinho branquinho, podem vir com uma carapaça protetora, ali elas ficam debaixo de uma carapaça e às vezes o inseticida não consegue atingir ela, então você precisa aplicar o inseticida ali passando com uma escova de dente, por exemplo. E também nós temos ali a cochonilha de raiz, que ocorre nas raízes, muitas vezes você não consegue nem enxergar e aí existem sintomas que a planta acaba entregando quando ela está com cochonilha de raiz, como o caudex murcho, por exemplo, e aqueles galhinhos que ficam assim olhando para baixo. A planta, você está hidratando bem ela, mas ela não consegue manter seus galhos eretos, os galhos ficam olhando para baixo. Muitas vezes isso é um sinal de ataque de cochonilhas de raiz, tá? As cochonilhas aéreas, aquelas que ocorrem ali na parte aérea da planta, nas folhas, você também pode usar esse tipo de inseticida, a receita com detergente líquido, tá? E também pode usar óleo mineral, tá? Que também acaba matando essas cochonilhas e o óleo mineral é particularmente eficiente contra a cochonilha de carapaça, tá? O óleo de nim também é um produto que você pode estar usando contra as cochonilhas, que vai apresentar também uma certa eficiência, tá? Contra a cochonilha de raiz, aquela que ocorre nas raízes, existem 2 maneiras aí. Uma que o pessoal comumente utiliza e ensina na internet, que é você submergir um vaso que está de uma planta que está ali com cochonilhas dentro da água diluída ali com água sanitária, tá? Então você pega um balde de água ali, coloca umas 2 colheres de sopa de água sanitária e submerge o vasinho lá da sua planta que está com cochonilha de raiz. Deixa lá dentro, você espera uns 20 minutos, depois retira. Então essa água sanitária ali vai matar todas as cochonilhas de raiz. O problema é que o uso frequente disso acaba afetando a sua planta, porque a água sanitária ela é particularmente tóxica para as rosas do deserto. Então não é interessante você usar essa técnica sempre. Um outro ponto negativo dessa técnica é que ela exige que você faça isso individualmente, planta a planta. Então, se você tem aí muitas plantas sendo atacadas por cochonilha de raiz, você vai ter aí uma trabalheira para conseguir eliminar tudo. Mas se você é produtor, se você tem aí um registro de propriedade rural, está produzindo rosa do deserto,
você tem aí uma possibilidade de adquirir um inseticida sistêmico, que são aqueles inseticidas que, quando borrifados até nas folhas, a planta absorve e eles ficam circulando dentro da planta. Então a cochonilha acaba morrendo. Qualquer parte da planta que tiver cochonilha, quando ela sugar a seiva, ela vai morrer, porque aquela seiva vai estar com um veneninho ali para ela, tá? Existe um inseticida sistêmico muito eficiente contra a cochonilha, que é o Evidence. O Evidence ele é muito utilizado aí no Brasil e ele apresenta uma ótima eficiência para eliminação das cochonilhas. Tá gostando desse vídeo? Aproveita e deixa o seu like aí que você ajuda demais aqui o canal. Um quarto problema que acontece muito aí nas rosas do deserto é o abortamento de botões. Sim, você espera ali um tempão para sua planta produzir flores e aí quando ela começa a produzir o botão, aquele botão começa a olhar para baixo, escurece e cai. Você fica frustrado, decepcionado e não entende o que é que está acontecendo. Olha, existem diferentes motivos que causam o abortamento de botões. Os principais, em ordem aqui de ocorrência, o primeiro deles é a deficiência na adubação. Você tem aí uma adubação deficiente, você está adubando pouco ou não aduba as suas plantas, está faltando cálcio, está faltando boro, está faltando fósforo, a planta ela não tem energia para formar aquela flor e aí o botão começa a ser formado e aí ele acaba caindo antes de abrir. Então, nesse caso aí, você precisa verificar se você está adubando bem essa planta, principalmente com a fonte de cálcio aí, que muitas vezes o cálcio é importante na boa formação de botões. Verifique também se você não está adubando em exagero, tá? Se você adubar em exagero, também pode causar o abortamento de botões. Uma outra causa para o abortamento de botões é o contato de líquidos, tá? Algumas flores são mais sensíveis do que outras ao contato com a água, por exemplo, mas se você também usou algum produto aí, algum inseticida, algum defensivo e borrifou nos botões, esses botões podem ser queimados, podem ser afetados por esse líquido que entrou em contato com eles, tá? Então, se você está com muita expectativa em uma floração ali de uma planta, evita molhar esses botões, evita fazer com que eles entrem em contato com líquidos. E uma outra causa assim, bastante comum de abortamento de botões, gente, é que algumas flores multipétalas, aquelas flores que têm muitas camadas de pétalas muito grandes, naturalmente elas têm dificuldade para abrir, tá? Então aí não tem muito o que fazer não. Você vai adubar ali, vai manter essa planta no sol, mas muitas vezes aquela planta enxertada ali com aquela flor que é muito grande, com muitas camadas de pétalas, ela tem dificuldades para abrir por uma condição dela mesmo, tá? Porque essas flores elas não existem na natureza. Elas foram produzidas através de melhoramento genético, seleção de caracteres, os produtores criaram essas flores dobradas, triplas, Tem flores com até 7 camadas de pétalas, então essas flores aí não existem na natureza. Então a rosa do deserto, naturalmente, ela não está pronta para produzir esse tipo de flor. Então acontece que muitas vezes o enxerto ele é feito ali num cavalo pequeno, jovem, um cavalo que não tem ali aquela robustez e ele não dá conta daquela flor abrir. Então o que você pode fazer? Você pode fazer podas nessa planta para ver se o cavalo se desenvolve mais, pode esperar aí alguns eventos de floração, 3, 4, 5 eventos de floração para ver se sempre vai abortar os botões. Se isso nunca normalizar, o que você pode fazer é cortar, fazer uma poda desses galhos, desse enxerto e fazer novos enxertos em outros cavalos, que às vezes você vai ter outros cavalos mais fortes, mais robustos, que vão dar conta de produzir essas flores aí. Quinto problema que comumente acontece aí nas rosas do deserto são as folhas amarelas, tá? Então eu já digo aqui para você, se você tem uma rosa do deserto que está com folhas amarelas, aí fica tranquilo, porque em 90% dos casos não há com o que se preocupar, porque é algo normal das rosas do deserto. As rosas do deserto são plantas caducifólias. O que quer dizer isso? Em determinadas épocas do ano ou determinadas mudanças ambientais, condições climáticas ou alterações no regime de regas, a planta ela naturalmente amarela suas folhas e essas folhas caem, tá? É um mecanismo natural dessas plantas. Então, em algumas épocas do ano, em algumas situações, por exemplo, você viajou, ela passou uma semana sem rega, você vai voltar, vai estar tudo amarelo, tá? Não quer dizer que ela está morrendo. É um mecanismo natural de defesa. Ela derruba as folhas para economizar energia, tá? Então, se você tem assim muitas plantas e está vendo que muitas delas estão com as folhas amarelas,
pode ficar tranquilo, é algo natural. Agora, se você tem muitas plantas e só uma está com folhas amarelas, assim, principalmente só aqui na parte de baixo, né? Pode ser um indicativo de podridão de raiz, tá? Quando isso está acontecendo em apenas uma planta, tá? Então, nesse caso, por via das dúvidas, retira ela ali do substrato, olha se as raízes estão ok. Se tiver podridão, você vai ter aí que fazer os procedimentos para retirar, cortar a parte podre. Se tiver tudo ok, replanta ela ali, fica tranquilo que essas folhas vão nascer novamente. E é isso, você viu aqui 5 problemas que comumente acontecem aí nas rosas do deserto e 5 soluções para esses problemas. E aí, algum desses problemas já aconteceu aí com as suas plantas? Há outro problema que você gostaria que eu abordasse aqui em um outro vídeo? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, curta muito os vídeos que você assistir por aqui, compartilhe bastante também, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Torne-se membro, se você quiser apoiar o canal, clica no botão de se tornar membro aqui que você ajuda a gente a manter a produção semanal de vídeos para você, que a gente faz esses vídeos para te ajudar, tá? E não esqueça de me seguir no Instagram, que a gente também está lá no Instagram compartilhando dicas todas as semanas. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.